Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Continuando a nossa vida, após o congresso. Acordando cedo já para fazer a nossa meditação de hoje. Agradeço de coração a todos, que participaram, todos que se empenharam para fazer tudo e para participar também, para assistir tudo, pedindo novamente desculpas por qualquer coisa, pela minha gripe, também chata, por qualquer coisa que aconteceu, que possa ter atrapalhado alguma coisa, mas tudo foi para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus e para nós a nossa própria confusão, a gente poder se amar cada vez mais, se amar, se aceitar nas nossas limitações, que é o principal, ofertar para Jesus tudo que acontece para a glória dele. É isso que mais desejo, Então vamos lá para os trechos de hoje. Deus abençoe vocês. Vamos lá, fé. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 1, purificação interior, purificação do interior da alma. Quando o Divino Mestre me libertou do mundo externo, então pôs a mão a purificar o meu interior. E com voz interior ele me disse: agora estamos sozinhos, não há mais quem nos perturbe. Não está agora mais contente do que antes, que devia contentar as pessoas? Olha, é mais fácil contentar um só. Deves fazer de conta que eu e tu estamos sozinhos no mundo. Prometer-me ser fiel e eu verterei em ti tais e tantas graças que tu mesma ficarás maravilhada. Depois continuou a dizer-me: sobre ti fiz grandes desígnios, grandes desejos meus, desígnios para ela. Muitas vontades de Deus para ela, desígnios em direção a Luísa. E sobre nós também ele fez grandes desígnios, sempre e quando tu me corresponderes. Então tem que corresponder. Quero fazer de ti uma perfeita imagem minha, começando desde que nasci até que morri. Então ele vai fazer dela uma perfeita imagem dele, em todos os sentidos. Ela vai consumar nela a santidade de Jesus e a vida todinha de Jesus, em todos os aspectos, começando desde que nasci até que morri. Eu mesmo te ensinarei um pouco, cada vez um modo como farás. E a gente questiona, por que ela precisou ficar petrificada na cama? O que isso demonstrou da vida de Jesus para ela ter ficado com essa situação de sair do corpo? Isso a gente não entende, Ela tem que sair do corpo, ficar com o corpo petrificado na cama. O que isso tinha a ver com a vida de Jesus? A gente nunca viu Jesus assim, Então, a gente acredita que é o fato, pelo que a gente percebe, que ela ficar petrificada na cama e sair do corpo, já é um desígnio para a finalidade de ela estar à disposição dele. Totalmente à disposição dele, para ela não ter obstáculos, estar totalmente abandonada mesmo em todos os aspectos, pela vontade divina que se impôs sobre a vida dela, Ela não podia mudar essa condição dela, era uma condição dada por Deus. Então não foi ela que buscou essa doença, não foi uma doença que ela provocou, não foi nada que ela fez, foi totalmente algo espiritual, em ordem totalmente sobrenatural. Então
E Jesus deixa claro, né? Você vai ficar à disposição para mim, totalmente à minha disposição para quando eu quiser falar com você, você vai estar aqui, né? A gente vai estar um para o outro, constantemente. Então, a doença dela, extraordinária, com certeza não tem nada a ver com a vida de Jesus. Nesse aspecto de repetir, né? De repetir como ele viveu, né? Porque a gente não viu ele nunca petrificado e nem saindo do corpo, né? Não demonstra isso. Mas no caso ali é para ela poder, com certeza, ficar à disposição dele. É isso que a gente entendeu. E acontecia assim, todas as manhãs depois da comunhão, ele dizia-me o que eu devia fazer no dia. Direi tudo brevemente, porque depois de tanto tempo é impossível dizer tudo. Então, ela é uma lembrança, o volume 1 é uma lembrança que ela está tendo, né, e colocando no papel tudo que tinha acontecido no começo da caminhada dela. No começo, quando Jesus começou a se manifestar a ela, né? Porque a obediência que o padre pediu para ela era justamente que ela começasse a escrever as experiências que ela tinha com Jesus. Só o que ela tinha de experiência com Jesus. Você vê que ela não conta muita coisa que ela tem experiência com a mãe, com a irmã, com o pai. Não, com essas pessoas ela não fala muito. É só o que se refere a Jesus, né? Não me lembro bem, mas me parece que a primeira coisa que ele me dizia que era necessário para purificar o interior do meu coração era o aniquilamento de mim mesma, que é a humildade. Então, a primeira coisa que a gente começou no congresso falando, e é a primeira coisa que a Luísa fala, é sobre a humildade, né? Então, a soberba não dá certo para a divina vontade. Se você estiver soberbo, ele não consegue entrar na sua alma, não consegue fazer nada com você, né? É totalmente oposição à divina vontade, a soberba, o orgulho. Olha, para fazer com que eu derrame as minhas graças no teu coração, quero fazer-te compreender que por ti nada você pode. Nada, tudo é Deus. Eu me cuido bem, muito bem daquelas almas que se atribuem a si mesmas o que fazem. Ele não dá certo com essas pessoas, né? Tem uma palavra errada aqui nesse trecho, né? Nessa tradução. Na minha tradução, Jesus fala conosco. Deixa eu colocar na minha tradução aqui. Eu já arrumo. Volume 1. Começou o narizinho. Ai, meu pai, me ajuda. Então, sobre você fiz ótimos projetos, se ficares unida a mim. Quero fazer de ti uma imagem perfeita minha, desde quando nasci até a morte. Vou ensinar a ti como fazer isso um pouquinho de cada vez. E aconteceu assim, todas as manhãs depois da comunhão ele me dizia o que eu deveria fazer no meu dia. Vou dizer tudo brevemente, pois depois de tanto tempo é impossível lembrar-me de tudo. Certamente não me lembro de tudo, mas parece-me que a primeira coisa que me disse para ser necessário era purificar o meu interior do meu coração com a aniquilação de mim mesma, que é a humildade. E ele continuou a dizer: veja, para fazer isso em seu coração, eu derramarei minhas graças. Eu realmente quero fazer você entender que não podes fazer nada por si própria, né, sozinha. Ele olha muito bem para aquelas almas que atribuem a si mesmos o que fazem, querendo fazer tantos roubos de minhas graças, que é o que a gente falou ontem sobre roubos da graça, roubar Jesus, né? Que a gente furta Jesus quando a gente atribui a si próprio as coisas que nós fazemos, e não é nós que fazemos nada. Em vez daqueles que se realmente conhecem como realmente são, nada sem Deus, sou livre nessas almas humildes para derramar nelas as minhas graças, em torrentes, sabendo muito bem que essas não se referem a elas mesmas o que sabem e o que fazem,
Eu sou grato a elas. Jesus é grato a essas almas. Essas fazem a estima que é apropriada. Vivem com o medo contínuo de que, se comigo elas não combinam, eu possa tirar o que eu já dei, de graças e dons, sabendo que não é o que eles querem, que eles gostam. Pelo contrário, em corações cheios de orgulho, não possam nem entrar no coração deles, porque não há lugar para eles mesmos se incharem de si próprios. Esses pobres não levam em conta as minhas graças e passam de cair em ruínas. Portanto, eu quero que neste dia você faça atos contínuos de humildade. Eu quero que tu sejas como uma criança vestida com panos que não pode mover nem um pé, nem dar um passo, nem uma mão para operar, mas tudo está esperando da mãe, para que você fique perto de mim como uma criança, sempre orando para eu vir ajudá-la, confessando sempre o seu nada, enfim, esperando tudo de mim. Então procurava fazer quanto mais podia para satisfazê-lo, me diminuía, me aniquilava, e às vezes chegava tanto de sentir quase desfeito o meu ser, de modo que não podia trabalhar, nem dar um passo, nem sequer uma respiração se ele não me sustentasse. Olha que legal a experiência dela, Ela começou a procurar fazer o quanto podia para satisfazer Jesus nessas mortificações do aniquilamento de si próprio. O que você pode fazer para se aniquilar a si mesma? Eu fiz muito isso, tá? Nossa, e ainda faço, Eu falo, ai, como eu sou burra. Não me xingar, mas assim, É entender isso de verdade, colocar isso na prática de uma certa forma, Se aniquilar espiritualmente, Você com você mesmo. Como você pode fazer esse processo de você perceber que nada é você que faz, nada que você que faz. E ele consegue trabalhar isso em você, nesse processo ele consegue fazer isso, tem muita gente aqui na nossa comunidade que vai começar a passar por essas mortificações. Ela se coloca para fazer a caminhada na divina vontade, fala para Jesus, eu quero muito, me ajuda, Jesus, a viver na divina vontade, me ajuda. E aí, Jesus manda para mim a pessoa. Algumas delas manda para mim. E aí, essa pessoa começa a se abrir comigo e eu começo a falar o que tem que falar. Ela conta as histórias que passa na cabeça dela e eu vou falar, o que ela precisa ouvir. Então, às vezes acontece da pessoa se aniquilar comigo aqui, Comigo. Eu sou uma pessoa que eu detono mesmo. Detono com essa coisa de orgulho da pessoa, sabe? Se a pessoa vem falar comigo e abre o coração, eu vou falar de um jeito. E tudo que eu não falo para uma pessoa só. Eu já aproveito e já falo para todo mundo, que eu não jogo fora a palavra fora de Jesus. Eu posso não falar o nome da pessoa, mas a pessoa, ela se sente totalmente, pessoalmente, tocada por aquelas palavras, porque ela sabe que foi para ela. Ela sabe. Eu posto no grupo depois, mas ela sabe que foi para ela. E aí ninguém sabe que é ela, mas ela, sabendo que é para ela, ela fica louca, porque eu coloquei no grupo, no grupo para todo mundo ouvir. Mas aí ninguém sabe que é para ela. Porque ela veio falar comigo no privado, Ninguém sabe que é pra ela. Mas ela fica morrendo. O orgulho dela fica morrendo. É engraçado, Porque ela não consegue nem pensar. Ela nem consegue pensar. Ela deveria pensar, nossa, mas a Aline não tá falando meu nome. Ninguém sabe que é eu, que é de mim que ela tá falando. Ninguém sabe, Mas a pessoa ela é tão cheia de si ainda, ela tá num processo de purificação, que daí Jesus permite esse sentimento, achando que eu estou expondo ela, que eu estou atacando ela pessoalmente, É engraçado isso, eu acho interessante isso. Então, a gente vê que Jesus ele faz aqui na comunidade esse processo de aniquilação da pessoa, dela se conhecer como nada. Muita gente aqui no grupo se acha nada por causa que elas vê eu falando, a pessoa tá fazendo tal coisa, Michele faz tal coisa, Cíntia faz tal coisa. Aí eu não chamo nunca ela, porque ela não se manifestou pra mim, Ela nunca falou comigo.
Tem gente que não fala comigo, tem gente que nunca fala comigo, se falou comigo foi 1, 2, 3 vezes. E aí a pessoa vê que eu chamo outra pessoa para fazer, vamos fazer tal coisa? Ah, faz tal coisa. Aí ela tá no grupo e ela fala, nossa, a Aline nunca me chama. A Aline nunca me chama, nunca. E ela fica alimentando aquele sentimento de se sentir um nada. E é Jesus que permite. Mas só que eu só não chamo ela porque ela não se manifestou. Ela nunca falou para mim assim, olha, eu quero te ajudar, o que eu posso te ajudar? Olha, eu sei fazer tal coisa, né? Aí, às vezes, a pessoa quer fazer me ajudar, mas só que ela nem estudou ainda. Ela nem fez a consagração dos 31 dias com Maria. Então, eu não quero ninguém para me ajudar se a pessoa ainda tem coisa para fazer. Né? Então, ela tem que estudar, ela tem que começar a fazer os 31 dias com Maria. Né? Tem que se dedicar para poder ao estudo, né? Ler o livro do céu, ter o conhecimento para poder fazer as coisas para mim. Né? Para poder fazer as coisas para mim, tem que ter o conhecimento sobre tudo. Então, aí, às vezes, eu não peço nada para essa pessoa no começo, para me ajudar, né? Porque eu preciso que essa pessoa, ela aprenda como que eu vou colocar na mão dela algum serviço se ela ainda não está vivendo isso, ela não está entendendo ainda. Então, preciso ter uma caminhada primeiro, da gente caminhando junto, né? Vocês expondo para mim como que está sendo o processo todo com vocês, né? Partilhando diariamente, né? Partilhando. E a gente poder ver como que tá progredindo. Porque como que eu vou pedir para alguma coisa para a pessoa? Não tem como, né? Às vezes eu, por exemplo, no caso do Eliano, ele entrou e eu já pedi para ele fazer os 31 dias com Maria. Por quê? Os 31 dias com Maria tem que ser a pessoa que nunca fez os 31 dias com Maria. Ou que fez, mas que pode fazer de novo logo assim no começo. Que possa fazer melhor. Porque daí, no caso, ele tá fazendo os 31 dias bem melhor na segunda vez do que na primeira. Né? Porque tá meditando e colocando no canal dele. Então, foi algo espetacular, extraordinário ali, né? Que Deus queria dele, a Nossa Senhora queria que ele fizesse. Mas é raro, eu não peço nada para ninguém. Só se a pessoa já tem algum domínio em alguma coisa, né? Mas aqui, a gente precisa das pessoas que estejam realmente já entendendo tudo, o máximo possível o livro do céu. E como que eu vou saber que essa pessoa está entendendo? Se ela conversar comigo, se ela expor para mim, né, o entendimento dela, as partilhas dela. Então, por exemplo, se uma pessoa nunca fala comigo, eu não sei em que grau, não adianta a Cíntia falar para mim, olha, tal pessoa está bem na divina vontade. Para mim não quer dizer nada. Para mim a pessoa tem que vir falar comigo para eu poder saber que a pessoa está indo bem, aí começar a caminhar com a gente, fazendo, ajudando a gente a divulgar, né? E qualquer pessoa que vem falar para mim que quer fazer alguma coisa, eu dou serviço. Eu dou serviço simplesinho. Uma pessoa que no começo ainda não entende muito, eu dou serviço simplesinho. Peço para a pessoa divulgar no YouTube, no Facebook. Ensino a pessoa como fazer para copiar comentários, né? Colar comentários no Facebook e no YouTube, né? Que é o principal que a gente tem que fazer para poder trazer para outras pessoas para o nosso canal, né? Então, aí eu explico para a pessoa, dou textos para a pessoa colar e copiar e colar todo dia, né? Nos sites do YouTube, nos comentários dos vídeos do YouTube, de vários, né? E tudo mais. Vamos lá. Depois da manhã em que eu ia de novo comungar, me parecia que ao vir Jesus a mim fazia festa pelo contentamento que ele sentia de me ver assim tão aniquilado. Então ele fica feliz de ver a pessoa aniquilada. Me dizia outras vezes sobre o aniquilamento de mim mesma, mas sempre de maneira diferente da anterior. Acho que não uma, mas centenas de vezes ele falou comigo, e se ele me tivesse falado milhares de vezes, teria sempre novas maneiras de falar sobre a mesma virtude. Ó meu divino mestre, quão sábio és! Se ao menos te tivesse correspondido. Lembro-me de uma manhã, quando ele me falava sobre a mesma virtude, ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados. Ela, não é ele não, tá? Que ela, por falta de humildade, ela havia cometido muitos pecados, e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus Cristo, a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma,
Fiquei espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor. Isso que ela pede de mortificações e pedia ao confessor é coisa de conhecimento que ela tem dos outros santos. Esse negócio de fazer mortificações e pedir para o confessor, isso aqui é coisa da igreja, que a gente é acostumado a ver que os santos faziam, tá? Mas poucas me eram concedidas. Então ela ainda tinha apego às pessoas da terra no começo, tá vendo? Mas poucas me eram concedidas, assim que todas me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar nos meus pecados. Mas sempre mais estreita a Jesus. Então ela pensava muito nos pecados no início, é o processo de purificação, então não tem problema pensar nos seus pecados logo no início. Então você que está começando a ler o livro do céu, tá tudo certo. Se você ainda pensa nos seus pecados, é porque você está no processo de purificação inicial. Tinha tanto medo de me afastar dele, de agir pior do que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele, para que dizer-lhe a pena que eu sentia de havê-lo ofendido. Pedia sempre perdão, agradecia-lhe porque tinha sido tão bom comigo, e dizia-lhe de coração: olha, Senhor, o tempo que perdi enquanto não tinha te amado, enquanto não te amei. Então, o tempo que ela perdeu pecando, soberba, orgulhosa, né, ingrata e tantas outras coisas que a gente, né, não sabe, a gente não sabia, né, essa impiedade, né, e tantas coisas que a gente fazia que a gente não sabia, né. Então é um processo de purificação que a gente somente tem que se aniquilar, né, sentir a dor dos pecados e pedir perdão. Aí depois, pronto, acaba isso tudo. Não é que ele quer manter você nessa situação, ele quer te levantar nessa situação. Ela está mostrando aqui o processo que ela passou, mas aí ele vai falar depois lá na frente: tá bom, acabou, eu já te perdoei, vamos embora, pra frente agora, segue em frente. É assim que ele gosta. Levanta a cabeça, vamos trabalhar. Então não é para ficar nisso para sempre, né? Tem gente que ama ficar nessa situação aqui. Não é para ficar para sempre. Isso aqui é uma condição constante de você não ser nada, ponto final. Aí você vai entender: eu sou um nada, eu sou um nulo, sou nada. Mas quem vai trabalhar agora a partir desse nada é Jesus. Vamos lá. Ai, que nariz. Volume 2, 10 de março de 1899. O Senhor faz ver muitos castigos. Faz ela ver muitos castigos. Estando em meu estado habitual, fez-se ver meu sempre amável Jesus todo amargo e aflito e me disse: minha filha, minha justiça se tornou muito pesada. São tantas as ofensas que me fazem os homens que eu não posso mais sustentá-las. Portanto, a foice da morte está a ponto de matar a muitos, de improviso e de enfermidades, pandemia, né? E além disso, são tantos os castigos que eu verterei sobre o mundo que serão uma espécie de julgamento. Então ele vai julgar o mundo, né? Quem pode dizer os tantos castigos que ele fez eu ver? E o modo como eu fiquei aterrorizada e espantada? É tanta dor que sente minha alma que acho que é melhor passá-la em silêncio. Continuo dizendo porque a obediência eu quero. Então me parecia ver as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava a terra. Cidades sitiadas por inimigos que não perdoavam nem sequer as crianças. Me pareciam como tantos animais saídos do inferno. Não respeitaram nem igrejas, nem sacerdotes. Então isso é o futuro, hein? Futuro, mas também hoje já está acontecendo. Parecia que o Senhor mandava um castigo do céu. Qualquer que seja, não sei dizer. Só me parecia que todos receberemos um golpe mortal. É futuro isso aqui. E quem ficará vítima da morte, quem se recuperará? Pareceu-me então ver as plantas secas, muitos outros males que devem vir por cima das colheitas. Ó Deus, que pena ver estas coisas e estar obrigada a manifestá-las. Ai, Senhor, se apresse, eu espero que seu sangue e suas chagas sejam o nosso remédio. Ou então os jogue sobre mim, pois os mereço. De outra maneira, leve-me, e então estará livre de fazer o que quiser. Mas enquanto viva, farei o possível para me opor.
Então, ela está escrevendo aqui o começo, né, da caminhada dela de vítima, que daí no volume 2 ela já é chamada a ser vítima, né? Ela já está falando que ela é vítima. Então, ela precisa fazer de tudo para se opor à justiça, para poder ele castigar ela em vez de castigar a justiça. Então, no livro 1 vai falar sobre isso, né? A gente vai progredindo e a gente já vai ver que ela já é vítima, tá bom? Esses castigos, eles são castigos que já aconteceram em lugares isolados, né? Nas duas guerras mundiais. Ela viu essa carne humana nas guerras mundiais, que ela estava viva nessa época, para ver as duas guerras mundiais. No meio entre as guerras mundiais, a Luísa estava viva como vítima. Então, se já foi feia a guerra mundial, com a vítima na Terra, imagine se não tivesse a vítima. Não tinha sobrado nada dessa terra, nada. Tá? Nada. A gente tem que lembrar, pensar nisso. Tá? Então, vamos continuar. Volume 3, 6 de novembro de 1899. Pureza de intenção. Esta manhã, tendo vindo adorar a Jesus e transportado-me para fora de mim mesma, fez-me ver a rua cheia de cadáveres. Que cruel carnificina! Dá horror pensar. Depois fez-me ver que acontecia uma coisa no ar e muitos morriam de improviso. Então, no ar é bombas, né? Bombas que caíam. Alguma coisa no ar, pode ser uma doença biológica, antraz, né? Ou então alguma coisa que matava a pessoa de repente. Pode ser pandemia também, pode ser o coronavírus, que é do ar, né? Pode ser o coronavírus. Vi isso também no mês de março. Março, tá vendo? Começou aqui no Brasil em março. Para pegar pesado, março do ano passado começou para valer a pandemia em março. Engraçado, né? Eu comecei, segundo meu costume, a rogar-lhe que se acalmasse e que livrasse suas mesmas imagens de suplícios tão cruéis, de guerras tão sangrentas. E como tinha a coroa de espinhos, eu a tirei para que eu a colocasse. E isto para aplacá-lo principalmente. Mas com grande tristeza vi que quase todos os espinhos estavam quebrados na sua cabeça santíssima, de modo que pouco me restava para sofrer a mim. Jesus se mostrava severo, quase sem me prestar atenção o que significava aquilo. Para romper esse ar severo que tinha, lhe disse: Docíssimo amor meu, te ofereço esses movimentos do meu corpo, que tu mesmo me fizeste, e todos os demais que possa eu fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que todos os movimentos das minhas pálpebras, dos meus olhos, dos meus lábios, de todo eu mesmo sejam feitos com o único fim de te agradar somente a ti. Faze, ó bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem meu amor. Que oração maravilhosa, meu Deus! Que oração linda, meu Deus! A gente não é capaz de fazer orações assim, né? Olha que coisa mais linda, meu Deus, essa oração. Que lindo, gente, é muito lindo demais. Docíssimo amor meu, te ofereço meus movimentos do corpo, que tu mesmo me dás, né? Me fizeste fazer. Todos os demais que eu possa fazer, com o único fim de te agradar e te glorificar. Assim, quero que também os movimentos dos meus olhos, das minhas pálpebras, dos meus lábios, e todo eu mesma seja feito, tudo com o único fim de te agradar somente a ti, meu Deus. Faze, meu bom Jesus, que todos os meus ossos, os meus nervos, ressoem entre eles e com clara voz te atestem meu amor. Meu sangue circulando na veia, né? Seja para teu louvor, Senhor, para a tua glória. Eu choracandalamache. E ele me disse: tudo o que faz com a única finalidade de me agradar, que é a pureza de intenção. Aí está a pureza de intenção. Tá? Aí está a pureza de intenção. Aqui não é pureza de intenção? Ó. Essa é a pureza de intenção, tá? É isso que ele quer falar. Tudo o que você faz com a única finalidade real de me agradar, então você pensa, o que Jesus gosta? Como saber o que Jesus gosta? Estudando. Estudando os livros que nós estamos estudando para conhecer Jesus, né? É o único jeito. Tudo o que se faz com a única finalidade de me agradar
resplandece diante de mim de uma maneira tal que atrai meus olhares divinos. E me agrada tanto que essas ações, embora fossem um movimento só de cílios, né, movimento de cílios, lhes dou o valor como se fossem feitas por mim. Então, tudo o que você faz com a finalidade de agradar a Jesus, mesmo que seja uma coisa simples, um movimento dos seus olhos, já atrai os olhos de Jesus. Se ele olhar para dentro do seu coração, da sua mente, e ele vê que você faz as coisas somente por amor a ele, ele olha para tudo que você faz. Tudo, 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 e dá valor como se fosse feito por ele. Então esse é o segredo para você viver a vida de Jesus em você. Para que você tenha essa finalidade a sua vida. Para que a sua vida seja para essa finalidade, para a glória de Deus. É muito simples. É muito simples. Né? Tudo que você fizer. Varrer a sua casa. Né? Limpar a louça, lavar a louça, limpar, tirar pó da casa. Né? Limpar um ralo sujo da sua casa. Né? Qualquer coisa, tirar o lixo da sua casa. Né? Acordar de manhã. Olhar para a janela. Né? Ver o que está precisando comprar. Tudo, 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 gente. Tudo. Tudo, tudo, se você fizer por amor a Jesus. Aline, mas que graça, como que é isso? Como que eu vou fazer essas coisas por amor a Jesus? Ele não tem nada a ver com isso, ele não tem nada a ver, ele não se importa. Se importa até com o movimento dos seus olhos. Ah, mas o movimento dos meus olhos é porque eu sou eu, né? Eu sou filha dele e tal. Mas as coisas que eu faço na minha casa, um ralo sujo, isso importa para Jesus? Claro que importa. Tudo importa para Jesus. Tudo. Nada passa despercebido, não. Nada passa despercebido, gente. Se você for limpar suas gavetas, se for fazer qualquer coisa, tudo Jesus olha. Se for por amor a Ele. Só por amor a Ele. Ah, mas eu preciso fazer essas coisas, Aline. Como que vai ser por amor a Ele? Eu preciso fazer, é obrigação minha. Por isso mesmo. É sua obrigação. Você vai fazer essa sua obrigação por amor a Ele. Ele que deu para você essa casa. É Ele que deu a condição de pagar o aluguel da sua casa, se você não mora nela, se ela não é sua, né? Ele que te deu o emprego que você está, tá? Tudo que você faz é por causa que Ele mantém a sua vida. Ele que mantém seu coração batendo, seus olhos abrindo e fechando, seus ouvidos funcionando para enxergar, sua boca para falar, as suas mãos para pegar, para fazer, para poder escrever, para poder digitar, para poder tudo. Tudo é Ele. Você só está fazendo a vida porque Ele está deixando você viver. Tudo é Ele que está mantendo você viva. Então, qualquer coisa que você faz, é Ele que está fazendo em você. Ele quer fazer em você. Com um toque dele, porque Ele justificou você. Ele te comprou com um preço muito alto. A sua vida humana na Terra, mais simples que seja, tudo que você faz, é Ele fazendo. Quando você está pecando, tá? Quando você peca contra Deus, quando você peca contra o seu próximo, quando você faz algo egoísta, quando você está no pecado mortal, é Jesus que está pecando em você. Tá? Não é só as coisas boas que vai fazer com a gente. Ele está nós estamos nele. Nós só vivemos porque Ele justificou a nossa vida perante o Pai, na vida dele, na humanidade dele na Terra, quando Ele veio, se encarnou. A gente está estudando isso na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele falando, né? Que tudo Ele oferta para o Pai, de cada movimento. Ele fala no livro do céu que nós fomos concebidos com Ele na hora que Ele foi concebido no seio de Maria. Todas as pessoas estavam ali com Ele. Todas as pessoas estavam concebidas com Jesus. Todas as pessoas. Na hora que Ele estava criando o ser humano, lá na criação, no fiat da criação, Ele falou que antes dele criar o Adão, Ele entrou no corpo de Adão, antes de colocar a alma dentro do corpo de Adão, Ele entrou com a alma dele, o espírito dele, dentro do corpo de Adão,
Gente, olha que incrível isso. Ele entrou dentro do corpo de Adão e ele fez tudo através do corpo de Adão. Ele estava dentro do corpo de Adão antes de Adão estar. E ele testou o corpo de Adão. Testou. Ele que fala isso no livro do céu, acredite. Ele fala. Então se ele testou o seu corpo para ver se você ia fazer tudo bonitinho, certinho, se ele testou para ver se ele não tinha esquecido de nada, se ele testou tudo, então o que acontece? Ele projetou você. Ele projetou o seu corpo. Ele projetou cada detalhe. Então, se você usa o seu corpo para pecar, é uma ofensa tão grande para Deus, porque o seu corpo foi projetado para amar, para produzir, para criar, para desenvolver coisas maravilhosas. E aí você vai, peca. É como se ele estivesse pecando, porque ele entende dessa forma. Ele entende assim, que você está ofendendo muito ele, porque você utilizou o seu corpo que ele projetou para amar a Deus e amar o próximo, para fazer algo mal. Então é uma ofensa muito grande que você comete, muito grande, ofende demais a Deus. Porque se você está respirando, é porque ele está permitindo. Hoje, se você respira, se você fala, se você come, se você faz qualquer coisa, se você bebe, tudo, ele não projetou você para poder fazer certas coisas, para poder colocar droga no seu organismo. Ele não projetou o seu cérebro para tomar bebida alcoólica em grande quantidade. Ele não projetou o seu estômago, o seu fígado para você colocar esse tipo de droga. Não. Ele não projetou o seu cérebro para ver pornografia. Ele não projetou o seu cérebro, né, para poder fazer maquinações diabólicas, né, para fumar crack e ficar doidão. Ele não projetou o seu corpo para essas coisas. Então, é ele ficando doidão em você, é ele pecando em você, porque você está nele e ele está em você. Se você não estiver nele, você não vive, você não existe. A sua vida não acontece se ele não estiver em você, se a bondade e a misericórdia dele não estiver permitindo a sua vida. É muito sério isso, gente. Se você não entender isso, nossa, é muito sério. Tá? Aline, mas e agora? É as pessoas que estão pecando. Aí você vai ficar sentindo a dor, né? Eu sinto também essa dor. E as pessoas que não sabem disso? Essa é a dor maior que existe. Que a gente sente. A gente sofre muito junto com Jesus. A gente sofre demais junto com Jesus por causa disso. Nossa, então a gente fica sabendo de coisas que as pessoas não sabem. E essa é a maior dor do Filho da Divina Vontade. Que a gente gostaria, essa é a maior dor que Nossa Senhora tem. Essa é a maior dor de Nossa Senhora. Ela saber todas essas coisas. E ela vê os filhos dela fazendo tudo ignorante, sem saber. Mas aí, então, a misericórdia de Deus é muito grande porque as pessoas não sabem. A misericórdia de Deus é muito grande porque as pessoas não sabem. Não sabem isso. Então, a gente tem que ter misericórdia também, porque a gente sabendo que elas não sabem, a gente tem que ter muita misericórdia também com elas. A mesma misericórdia que Deus tem. A mesma misericórdia que Nossa Senhora tem. E interceder muito pelas pessoas para que elas fiquem sabendo. Para que elas tenham consciência, para que Deus ilumine a mente delas, porque não tem como a gente ir lá em cada ser humano, nós, pessoalmente, falar. Né? A gente vai fazer aqui na internet, o máximo de pessoas que puder alcançar, né, aqui, e a gente pode começar a multiplicar esse conhecimento. O máximo que a gente puder, né? Mas a gente se conscientizando, Deus faz a parte dele. Entendeu? De poder trazer essas verdades para o máximo de pessoas possíveis pela nossa intenção de publicar isso. Então, se você publica esse estudo e começa a compartilhar esse estudo com as pessoas e começa a falar isso, olha, eu tô na escola da Divina Vontade e eu fiquei sabendo, eu aprendi isso. Você vai contar para as pessoas, mesmo que a pessoa questione, você fala,
A pessoa, mesmo que a pessoa na hora falar, não sei não, não é assim não. É assim, desse jeito mesmo. E aí a pessoa vai dormir à noite, ou ela vai depois tomar banho, ela vai começar a pecar, ela vai lembrar do que você disse. Deus vai fazer, o Espírito Santo faz ela lembrar. E ela vai pensar um pouquinho mais antes de pecar. É assim, entendeu? Então a gente multiplica, né? E não é só essas pessoas com quem a gente conversou que vai melhorar. Deus, ele vai fazer com que, de uma certa forma, essa iluminação, ela surge de repente, como o Espírito Santo fala na nossa mente, que vai surgindo de repente na mente de várias pessoas, no mundo inteiro, que tem correspondência para poder, né, receber essa revelação. Que acontece de repente na mente da pessoa. E aí a gente, aos poucos, é o Espírito Santo que vai multiplicar na divina vontade, né, a intenção de purificar e dar o conhecimento ao máximo de pessoas possível. Ele vai dar essas luzes na mente dessas pessoas que a gente nunca viu na vida, lá na China, né, e tal, lá longe. E a gente depois vai ver os frutos lá no céu. Aos poucos a gente vai ver os frutos, né? Vamos lá. Ai, Senhor, que fácil é que o pó suje nossas ações. Não se necessita prestar atenção ao pó, Jesus fala, porque este se agita ao que há de atender é a intenção. Então é a intenção. Ah, Senhor, como é fácil que a gente seja sujo. As nossas ações sejam sujas, né? Aí ele fala assim, não se necessita ficar prestando atenção aos erros, ao pó, né? Ao erro, à sujeira. Porque este se agita, só limpar. Você pode limpar essas ações suas que você faz. Você pode limpá-las quantas vezes você quiser. O que há de atender é a intenção. Então, é muito importante entender isso. Esse trecho é muito importante entender sobre isso. Tanto que eu vou lá pro meu, que o meu tá diferente, tá? 6 de novembro de 1899. Deixa eu ir aqui. Volume 2. Aqui, preço de intenção. Volume 3, né? Errei, peraí, me perdoe. Volume 3. E pureza de atenção. Ao pó aqui, ó. Ai, Senhor, quão fácil é que o pó mancha as nossas ações. Não é muito diferente, não. Ele diz, ao pó não devemos prestar atenção, porque treme, né? Então aqui também tá pior do que lá, mas tudo bem. Ao pó não devemos prestar atenção porque a gente limpa, pode limpar, mas o que precisamos é cuidar da intenção, é a mesma coisa. Então o que ele quer dizer? Ele tá querendo dizer assim, quando você faz uma ação em si próprio, com a sua debilidade, com a sua incapacidade, com a sua fraqueza, você faz uma ação, né? Se ela ficar, né, suja por alguma coisa, se você vê alguma sujeira, você abanar que sai a sujeira, limpa. Então você não tem que prestar atenção, né, no defeito que você está fazendo, naquilo que, como saiu as suas ações. Então, por exemplo, você foi falar com o seu esposo hoje de manhã
E aí, na hora, você não foi perfeita no jeito de falar com amor, aquela doçura que você gostaria. Falou com um pouco de rispidez na sua voz, né? Então, esse pó da sua rispidez, da sua voz, você abana e Jesus não vai ver essa rispidez. Ele não vai olhar para isso. O que ele vai olhar é que na hora que você estava conversando com seu esposo, se você estava com a finalidade de agradar a Deus. Ele veio conversar com você, e aí você prestou atenção no que ele estava falando, e ele falou alguma coisa que você não teve muita paciência, né? Na hora ali. E aí você respondeu com rispidez. Mas na hora que ele veio falar com você, você baixou as orelhas para ouvir, né? Baixou o ouvido para ouvir ele. E aí você pensou na hora, eu vou agradar Jesus nesse ato de ouvir o meu esposo. Vou agradar Jesus. É como se fosse Jesus falando comigo. E aí você ouve o que ele vai falar. Mas só que daí o que ele falou doeu um pouco. Você não gostou muito do jeito dele falar com você. E você foi meio ríspida, né, do jeito de responder. Na hora, assim, espontaneamente você foi ríspida. Mas aí você olha para dentro da sua intenção. Qual foi a sua intenção na hora inicial, quando ele veio falar com você? Era de agradar a Jesus. Eu vou ouvir ele com mais calma hoje. Vou começar a ouvir ele com mais calma. Vou parar para ouvir. Não vou ficar andando. Vou parar para ouvir o que ele tem para falar. Vou olhar nos olhos dele. Vou prestar atenção. Tudo bonitinho, né? Por amor a Jesus. Então Jesus, ele olha para essa intenção. Agora, o jeito que depois você correspondeu espontaneamente, você no calor da conversa, você acabou sendo ríspida. Aí você, nossa, eu tinha a intenção de agradar a Jesus, mas aí olha só o que eu fiz. Então Jesus, ele não fica olhando, prestando atenção no que você fez de errado. Ele sabe que a intenção é que vai mover você. Você teve a intenção e a sua intenção tem que melhorar cada vez mais. Entendeu? Se hoje você não acertou na conversa, você foi ríspida na hora, amanhã, no próximo conversa, você já vai com a intenção mais fortificada ainda de agradar a Jesus. De ouvir com mais atenção, de pensar mais tranquilamente naquela circunstância e não ser tão grossa com ninguém. Entendeu? Mas assim, Jesus, ele sempre vai manter você muito sincera, muito pequena, cada vez mais pequena, cada vez mais em criança. E a criança, ela é sincera. Então, a tendência da gente, diante das pessoas, é se transformar numa pessoa muito sincera. Muito sincera. A gente não vai conseguir esconder, entendeu? Os nossos sentimentos na hora. Porque a criança, o que a gente é, a natureza natural das coisas, a gente vai continuar sendo. Entendeu? Mas a gente tem que desejar agradar a Jesus naquela atitude. Sempre. Esse tem que ser, eu quero hoje conseguir ter paciência. Eu quero hoje conseguir ter mais tranquilidade para conversar com meu esposo. Na próxima vez que ele vem falar comigo, eu quero ter mais atenção. Você tem que ter a intenção de agradar a Jesus. Essa intenção tem que manter em você constantemente. Entendeu? Acho que vocês entenderam, né? Então, porque o fato, quando ele acontecer, a sua natureza foi rebelde por si própria, ou você foi uma criança que você, né, não deu, né, não correspondeu assim como seu esposo queria. Não é para ele que você tem que agradar. Não é o seu esposo que você tem que agradar, é Jesus. Então você tem que pensar, eu vim com a pureza de intenção de agradar a Jesus naquele fato. O meu esposo não gostou do que eu falei. O meu esposo não gostou da cara que eu fiz. Eu fui espontânea, fui honesta, fui sincera diante do que ele falou. Ele não gostou, mas e aí? Qual era a minha intenção inicial? Então é muito importante, tá? Então vamos lá. Enquanto isso ele me dizia, Jesus se ocupava em atar-me meus braços, amarrar os braços dela, e eu lhe disse, Senhor, por que fazes isso? Faço isso porque tu estando na posição de crucificação me aplacas. E como eu quero punir as pessoas, estou amarrando-os a você. Então, amarrando as pessoas nela. Olha que interessante. Ela protege as pessoas. Volume 4. Vou ver quanto tempo já estou gravando aqui. Já tá 50 minutos. Ameaça contra os perversos. Vou deixar para as meninas falarem sobre isso.
Volume 5. Se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, forma a vida da condenação. Encontrando-me no meu estado habitual, depois de ter esperado muito, vi por pouco tempo o meu adorável Jesus entre meus braços e uma luz que saía da sua cabeça. E nesta luz estavam escritas as seguintes palavras: o amor é tudo para Deus e para o homem. Se cessa o amor, cessa a vida. Porém, há duas espécies de amor: o espiritual e divino e o outro corporal e desordenado. E entre estes amores, há grande diferença entre eles pela intensidade, multiplicidade e diversidade, porque quase dizer que há diferença entre o pensar da mente e o agir das mãos. A mente, em brevíssimo tempo, pode pensar em centenas de coisas, onde as mãos apenas podem fazer uma só coisa. Deus Criador, se cria as criaturas, é o amor que faz que ele as crie. Se tem em contínua atitude estes atributos para com as criaturas, é o amor que isto o empurra, que faz ele ter misericórdia de manter a sua vida, apesar dos pecados que você comete, as ingratidões suas, né? E seus mesmos atributos de amor recebem a vida, né? E o mesmo amor desordenado, como as riquezas, aos prazeres e tantas outras coisas, não são estas as que formam a vida do homem. Não são estas que formam a vida do homem, tá? Não é esse amor que forma a vida do homem. Mas se sente amor a estas coisas. Não só formam a vida, mas chega a fazer delas um ídolo próprio. Assim, se o amor é santo, forma a vida da santificação. Se é perverso, forma a vida da condenação. Então, assim, a pessoa não precisa dessas coisas para viver, tá? Mas só que ela não tem ela tá tão presa a essas coisas, tá tão idolatrando essas coisas, né? Que é um amor desordenado. Esse é o amor desordenado. Ela não se dá conta de que ela não precisa dessas coisas para viver. Por isso que ele fala que essas coisas não são as que formam a vida do homem. Ele vive tranquilamente sem essas coisas, mas ele não sabe. Ele já está tão idolatrando essas coisas, tá? Que elas formam a vida, né, dele. Então, se ele consegue viver sem essas coisas, abre mão dessas coisas, entendeu? Abre mão. Não liga para isso. Trabalha normal para conseguir o básico. E vive a vida daquilo que é essencial, que é o amor verdadeiro a Deus, que é o agradar a Deus em primeiro lugar, né? Vivendo esse amor que isso a empurra, o amor de Deus, o amor a Deus que a empurra, e o amor às criaturas que vêm de Deus, que a empurra para continuar a vida. Essa é a vida que vive a santificação, né? De você viver só por amor a Deus, e esse amor a Deus mover você pelo amor às pessoas. E esse amor de Deus que move você por amor às pessoas faz você cuidar dos seus filhos, faz você acordar todo dia de manhã e falar bom dia pro seu marido, faz você ser essa esposa que você é, faz você ser essa funcionária que você é no seu serviço, né? Faz você ser aquela pessoa que participa da igreja, bonitinho, faz você ser aquela pessoa que cuida da sua mãe, do seu pai, do seu avô, da sua avó, né? Para quem trabalha com a família, quem cuida da família, e assim vai. Esse amor de Deus é que move você, a sua vida, tá? Esse amor, você vive por esse amor de Deus. E dá para viver tranquilamente, uma vida de santificação por isso. Mas se você vive para poder conquistar bens materiais, para poder você comer, só para comer, para ter as coisas, essa idolatria, né? Você forma uma outra vida, uma vida do perverso, que é a vida da condenação, né? Que você pisa em cima de qualquer pessoa só para poder ter o dinheiro na sua conta. Para poder ter o seu dinheiro na conta, né? Você pisa em cima das pessoas, você faz qualquer coisa, corrupção, né? Qualquer coisa que precisar para poder ter essas coisas aqui, né? E às vezes você não precisa nem ser corrupto, é só que você trabalha muito, 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 muito mesmo, em função dessas coisas que são principais. Essas coisas não podem faltar na sua vida, na sua casa, né? Tem que ter a televisão melhor de qualidade possível, tem que trabalhar constantemente para não faltar comida na geladeira que você gosta, ter tudo o que você precisa lá. Você não consegue viver sem essas coisas, sem os filmes que você gosta de assistir, sem a bebida, sem o cigarro. Você não consegue viver sem essas coisas. Se faltar o cigarro para você, né, é idolatria. Idolatria. Ai, Aline, mas e agora? Como que eu faço para poder parar de fumar? Então,
Pede para Deus. Deus vai te dar essa força. É um processo de aniquilação. Meu pai, ele passou por esse processo de aniquilação e ele teve que parar de beber, mas de fumar não. Porque foi bem mais complexo para ele, né? Então tem todo o entendimento, então é questão de conversar no privado comigo para a gente poder entender esse processo, tá bom? Volume 6. Não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. O sacrifício e o esquecimento de si mesmo fazem nascer o amor mais puro e perfeito. Então continua praticamente o entendimento da frente, né? Ele fala para ela: minha filha, não há sacrifício sem esquecimento de si mesmo. E o sacrifício e o esquecimento de si faz nascer o amor mais puro e perfeito. Então essa é a base. Tá? Essa é a base para você fazer nascer um amor mais puro e perfeito, tá? Você esquecer de você. Aline, mas como que eu vou esquecer de mim se você fala para mim ter a pureza de intenção, que eu tenho que pensar em agradar a Deus? Isso não é um egoísmo, Aline? Eu querer agradar a Deus? É um egoísmo da minha parte eu ficar focando nisso, né? Que é uma coisa minha para com Deus. Eu não estou olhando para mim mesmo. Como que eu estou esquecendo de mim mesmo? Se eu estou olhando para minha intenção o tempo todo. Mas aí você está indo em direção a quem? A Deus. Amando, fazendo por amor a Deus. Entendeu? Então você não está focando em um amor a você. Mas Aline, eu penso que eu não estou amando a Deus. Eu penso que eu estou amando a mim para poder, sabendo que eu vou amar a Deus. Você está entendendo? Tem isso. Olha só que Jesus colocou no meu coração agora para falar com você. Isso é muito perigoso. Você não se esqueceu de você mesmo. Entendeu? Se você está fazendo isso, porque eu estou dizendo para você e a Luísa está dizendo para você que tem que fazer, para poder você ser salvo, se você está fazendo isso em função de você ser salvo, aí realmente é só para você ser salvo e santo e conseguir esse lugar no céu, então você não está pensando em Deus, você está pensando em você. Então tem como ler o livro do céu com egoísmo, com pecado. Tem como você ler o livro do céu e continuar no pecado, continuar sem entender o livro do céu. Tem como você distorcer e deturpar o conteúdo do livro do céu. Tem como. Aí tem pessoas que vêm conversar comigo que eu não entendo. A pessoa está lendo o livro do céu, fala que está lendo o livro do céu, e a pessoa não esquece de si mesma. Ela está cheia de si mesma ainda, muito cheia de si mesma. E eu pergunto para Jesus, por que essa pessoa ainda está cheia de si própria? Eu não estou entendendo, ela vem reclamar de mim, para mim, que eu falei alguma coisa, e ela se identificou que eu falei dela. Eu não sei o que lá, ou alguma coisa assim, veio reclamar comigo, de coisas referentes a ela. E ela está estudando o livro do céu, Jesus. Como que acontece isso? Então ela não está esquecendo dela mesma. Ela está amando, ela tá achando que está te amando, que ela está te agradando, lendo o livro do céu, mas ela está lendo o livro do céu, na verdade, para agradar ela mesma. Para ela poder ficar segura de que ela vai para o céu. Ela está se aproximando do Senhor, do livro do céu, se aproximando da divina vontade só para poder garantir que ela vai para o céu, Jesus. Nossa, gente, é muito sério. Então Jesus vai fazer de tudo para quebrar isso em você, porque Ele quer que você caminhe nesse caminho e Ele vai fazer de tudo para você fazer esse processo de esquecer de você. Ele vai fazer de tudo. E enquanto você não esquecer de você, você não anda para frente, você não consegue entender o livro do céu. Não consegue. Então, se você ainda estiver lembrando de você, se você se imaginar, você sempre está se imaginando, eu sou filha da divina vontade, eu sou filha da divina vontade, eu vou estar no céu, eu vou direto pro céu, ai, que legal, eu vou direto pro céu, meu Deus, que maravilha, meu Deus, agora sim, o caminho da santificação mais crendo, ai, eu vou conseguir. Você está conversando com você. Você ainda está no centro do seu universo. Aline, como que eu faço para sair desse centro do universo? Como que eu faço? Meninas do céu, meninos do céu. Meu Deus, é muito difícil. Tem que ter práticas, atos de prática, atos de fé. Como fazer isso? Você mesmo vai fazer esse esquecimento de si mesmo. Você tem que ir fazer isso. Morrer para você mesmo.
Você tem que fazer isso, morrer para si mesmo. Como que eu faço as pessoas morrerem para elas? Expondo elas aqui. Expondo elas aqui. Jesus faz eu ajudar essas pessoas. E se eu expor elas e elas mesmo assim se levantarem, como criancinhas, e virem conversar comigo e continuar sendo sinceras comigo, aí elas demonstram que elas não estão nem aí para elas mesmas. Elas... Nossa, eu quero dar um exemplo. Tem que dar um exemplo. Né? Quando esses dias eu expus um áudio. Expus não, um áudio que eu tinha mandado para as meninas que o Elian falou de uma tentação que ele sofreu na casa dele. E aí eu coloquei depois no grupo da minha partilha da minha casa. Aí eu falei, nossa, eu detonei com o Elian. Meu Deus, coitado. Aí depois eu fui perguntar para ele assim, teve algum problema, Elian? De eu ter colocado lá a sua tentação, que você contou para mim no privado? Nem um pouco, Aline. Não me preocupei com isso, não. Tô super tranquilo. Pode me expor à vontade. Ele falou assim. Nossa. Isso prova que ele não tá nem aí pra ele mesmo. Isso prova. Que ele quer morrer mesmo. Que ele quer que eu pise na cabeça da serpente. Ele quer pisar na cabeça da serpente. Isso prova claramente. Entendeu? Agora, se ele falasse, brigasse comigo e falasse, nossa, você não devia ter feito isso a mim, e saísse do grupo e ficasse magoado, isso aí é sinal de que ele estava seguindo a divina vontade com a gente só para poder ele ser visto pelas pessoas e por ele mesmo, né? Como uma pessoa que está caminhando. Mas só que esse esquecimento de si mesmo, né, no caso do Elian, se ele, mesmo assim, diante das pessoas eu não ligo. As pessoas podem pensar o que elas quiserem de mim, eu não ligo. Não ligo. Mas se ele, dentro dele, ele aproveitar essa exposição que eu tô fazendo, ele aproveitar, a Aline me expôs, então eu tô bem na fita. Se ele ficar desse jeito, nossa, eu realmente sou santo. Eu tô realmente fazendo tudo. Se ele ficar depois alimentando isso, a Aline me expôs. É isso que eu precisava. Eu entendi. Esse é o segredo. Ela me expôs. Então, eu sou. Ele tá com ele no centro do mesmo jeito. Você tá entendendo? O amor dele ainda não é puro e perfeito. Não tô falando dele. Tô falando se ele fizer isso. Se ele falar assim, se ela tem que me expor para todo mundo saber que eu sou um filho da divina vontade, de que eu estou realmente esquecendo de mim mesmo e morrendo para mim mesmo, se ela me expor, se isso é uma prova que eu sou filho da divina vontade, se ela tá fazendo isso para mim, é bom. Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa que eu realmente estou morrendo de verdade. Se ele ficar com esse pensamento, também ele não esqueceu de si mesmo. Entendeu? Jesus não está no centro. Ele que está no centro ainda, continua ele no centro, Jesus não está. Não nasceu ainda o amor puro e perfeito. Então precisa ainda nascer o amor puro e perfeito. Então, aí ele tem que pensar, não, a Aline me expôs, foi bom, né? Eu, em direção às pessoas, eu tô bem. Mas agora eu tenho que fazer esse processo também em direção a mim mesmo. Como fazer isso em direção a si próprio? Como fazer isso em direção a você mesmo? Como você esquecer de você mesmo? Então, vamos pedir para Jesus ajudar a gente, né? Nesse momento não veio nenhum exemplo, mas a gente vai refletir sobre isso, né? As meninas também são convidadas a partilhar o que vem de luzes para elas sobre isso. Como você esquecer de si mesmo? Sabe como que eu faço? Como eu faço para eu me esquecer de mim mesmo? Eu deixo de fazer as coisas para mim. Deixo mesmo, deixo de até ler o livro do céu, às vezes, de vez em quando, né? Deixo eu quero muito ler, continuar lendo a Val Torta, de repente eu quero muito saber o que vai acontecer
lá na história da Madalena lá pra frente. Mas só que eu tenho uma prioridade de ler os capítulos na ordem. Então eu não faço a minha vontade, entendeu? Eu não me satisfaço nunca. Então, diante de mim mesma, eu nunca me satisfaço. Tá? Nunca me satisfaço a mim mesma, a minha vontade. Nunca. Eu só faço, eu fico quieta e só espero as coisas que vêm na ordem correta. Então, nessa ordem correta, eu tenho que ler o capítulo tal. Ou 230, eu tenho que ler o 231. Então, eu vou ler o 231. Mesmo que eu tenha curiosidade de olhar outro capítulo para saber outra coisa, eu não vou. Eu vou ficar vou seguir a sequência, que é o correto, a ordem correta das coisas. É um exemplo, é um exemplo que eu morro para mim mesma. Eu não consigo viver sem café. Não consigo viver sem café. Então, eu não tomo café durante um mês para poder ofertar para Jesus, para desapegar do café. Entendeu? Então, essas coisas que a gente pode fazer para poder esquecer de si próprio, né? E na parte espiritual, eu quero participar e ouvir todos os áudios. Eu quero ouvir todos os áudios da Aline, todos os vídeos da Aline. Eu quero ser a pessoa que eu vou poder falar que eu li todos os vídeos, que eu vi tudo. Eu quero que a Aline me considere que eu sou fiel, né? Eu vou estar em tudo, vou estar em todos os grupos. Então, aí você mortifica. Não, eu não tenho que saber nada, eu não tenho que fazer nada em direção à Aline. Ela não tem que saber nada de mim, não. Ela tem que esquecer que eu existo. Então, por um mês, eu não falo com a Aline. Não falo com ela durante um mês. Não manifesto. Vou sair dos grupos, não importa o que eles pensar, mas eu vou fazer isso por sacrifício. Né? Eu vou ficar com curiosidade. Aí depois eu entro de novo. Eu vou ficar com curiosidade, não vou satisfazer minha curiosidade. Ou então você fica nos grupos, porque assim, eu falo para Jesus, nem falo para meu marido também. Eu falo assim, a maior forma de se mortificar é você não sair do lugar onde você está. Não sair do grupo. Você não sai dos grupos, mas você não vê áudio nenhum durante um mês. Uma semana, você faz o sacrifício. Não, durante uma semana eu não vou me saciar com esses áudios das partilhas das meninas. Você tá tão viciado, você percebeu que você não fica mais sem ouvir esses áudios. Então você fala assim, não, eu não vou durante uma semana me saciar, me satisfazer espiritualmente. Durante uma semana eu vou só adorar Jesus. Vou só adorar Jesus, vou no sacrário, vou ficar só olhando para Jesus. Só vou dar para Jesus, vou ler as 24 horas da paixão durante a semana inteira para dar para Jesus. Então, entendeu? Então, esses atos que você faz em direção a Jesus demonstra que você esquece de si próprio, né? E coisas práticas. Não faz a unha durante um mês, né? Não corta o cabelo, não lava, você faz um... Ah, não vou lavar meu cabelo durante um mês. Durante uma semana. Uma semana. Não vou lavar o cabelo uma semana. Porque também a gente não pode ficar, né? Não vou passar condicionador. Eu gosto muito de passar condicionador, creme de pentear para ficar facinho de pentear meu cabelo. Não, eu vou amarrar meu cabelo durante uma semana. Eu vou lavar só com shampoo e vou ficar amarrado o cabelo durante uma semana. Vai ser horrível, mas eu vou fazer isso, né? Porque eu não quero me satisfazer a mim próprio. Então é um processo que é muito importante de mortificação para você acostumar a se esquecer de você, a você não colocar-se no centro. É muito importante, isso eu acho muito importante, né? Fazer isso. E mostrar para Jesus que essa é a sua pura intenção mesmo, de que é Ele que você quer dar toda a atenção para Ele, que Ele é o centro da sua vida, que Ele importa a Ele, só Ele. E como fazer na minha parte, o que eu faço? Trabalhar para Jesus. Esquecer totalmente de mim, ser igual ontem no congresso. Fala sério, ficar ali no computador o tempo todo, sem parar, né? O dia inteiro. É só por amor a Jesus. Isso prova claramente que você está fazendo só por amor puro e perfeito a Jesus. Porque você não está prestando atenção nem um pouco se você vai conseguir fazer ou não. Você não presta atenção. Você não lembra que você existe. Você só coloca-se ali e faz. O resto, Deus que resolve. Então isso mostra claramente que você faz muito tempo que você não lembra de você. Entendeu? Eu penso assim, pelo menos eu percebo desse jeito, né? Então,
Volume 7, eu vou pedir para as meninas fazer, já tá muito. O 8, né, na divina vontade se esquece os pecados. Estava lendo sobre uma santa que sempre pensava nas próprias culpas e que pedia a Deus dor e perdão. E eu no meu íntimo dizia, Senhor, que diferença entre esta santa e eu? Eu nunca penso nos meus pecados e ela que sempre pensa neles? Vê-se que me enganei, né, que estou enganada. Nesse instante, o senti mover-se no meu interior e ele se fez um relâmpago de luz em minha mente. Eu ouvi que ele me disse, lerda que és, né? Não consegue entender? Quando minha vontade produziu pecados e imperfeições? Quando que a minha vontade produz pecados e imperfeições? Se ela está na divina vontade, vivendo na divina vontade, tudo que ela faz está dentro da divina vontade, né? Tudo é por ordem de Jesus. Então, a minha vontade é sempre santa. E quem vive na divina vontade já está santificado. E goza e alimenta-se e pensa em tudo que a minha divina vontade contém. Isso da vontade de Deus, se você está vivendo a divina vontade, é porque você fez todo esse processo de purificação. Você não pode falar que você está na divina vontade se você não fez esse processo todo de purificação. Você tem que falar que você está caminhando, sendo um bebezinho, que você quer entrar nesse processo de santificação. Se você não fez todo esse processo de esquecimento de si mesmo, né, de pureza de intenção, de mortificações de si próprio, se você ainda está no centro, você não pode dizer que você está vivendo a divina vontade. Então, na divina vontade se esquece os pecados, mas se você estiver na divina vontade. Se você ainda não está na divina vontade, entendeu? Você está num processo para entrar na divina vontade intermitente. Que hora você está porque você obedece as coisas na ordem que estão acontecendo, você está assistindo a sua vida, as coisas acontecem, você, né, agradece tudo que acontece, vê tudo como glória de Deus, você aceita as coisas como são, sem reclamar, você se resigna, né? Você tá, isso aí você entendeu, mas ainda você não fez o processo de esquecimento de si mesmo e viver por amor a Jesus totalmente, na pureza de intenção. Isso ainda você não conseguiu fazer. Então você não está na vontade divina ainda, você está fazendo a divina vontade, vivendo submissão. E num processo de entendimento ainda para você fazer esse processo de esquecimento de você. Então, você não pode dizer que você está na divina vontade se você reza somente. Você só reza de manhã, divina vontade reina na minha vontade. Eu desejo que tudo seja feito na divina vontade nesse dia, né? Só isso, pelo menos pelo que eu entendo, ajuda. Já faz você entrar no processo de se configurar a divina vontade. Mas você poder dizer, eu sou filha da divina vontade, estou na divina vontade, vivendo na divina vontade. Então, e tudo que eu faço é Jesus fazendo em mim, né? E falar que não peca, ainda no começo, é complexo. Eu não tenho coragem, tá? Eu não tenho coragem. Então, se eu ainda não morri para mim mesmo e eu não percebi que eu morri, eu ainda entendo que eu tô pecando. Porque isso é vício, isso é pecado. Eu ainda é soberba, eu ainda tô doendo por causa de coisas com mimimis, por causa de coisas voltadas à minha própria pessoa, ao meu apego a mim mesma. Então, eu tenho que ainda purificar isso, estou no processo de purificação. Né? Isso é constante, isso sempre vai acontecer. Eu tô na divina vontade, não sinto culpa, né, de estar nesse processo, não sinto culpa. Não vou ficar pensando nas minhas culpas, vou me perdoar, vou pedir perdão constantemente para Deus, porque eu ainda tô, né, débil em alguns comportamentos. Mas você tá na pureza de intenção? Você quer agradar Jesus, só Jesus, só Jesus? Você não quer, você já saiu do centro? Que é o que eu acabei de falar. Se você saiu do centro, você já está vivendo a divina vontade. E está fazendo tudo por amor a Jesus e por intenção. Agora, se você ainda não saiu do centro e você não está na pureza de intenção, ainda você não está na divina vontade. Tem que entender isso. É muito importante. Aí sim, se você esqueceu de si mesmo, você está fazendo esse processo só por amor a Jesus, você não entende nada. Você não está entendendo nada o livro do céu. Você tem maior dificuldade para entender o livro do céu, mas você não desiste. Eu estou aqui
de todo o meu coração, mesmo incapaz de entender esse livro, mesmo com toda dificuldade, tentando de todas as formas entender, não vou desistir. Isso é morrer para si mesmo. Isso demonstra claramente que você não lembra de você mais. Porque você está aqui por amor a Jesus. Porque Jesus está vendo, ele está permitindo que você não entenda no começo o livro do céu. Para poder você, pensar com você, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Já era para ter saído daqui. Já era porque eu não estou entendendo nada. Então, se você realmente pensasse em você mesmo, você já teria desistido. Mas como você pensa em Jesus, e por mais com dificuldade que você está encontrando, as dificuldades mostram que você é fiel. As dificuldades que você tem e que você é persistente e está querendo mais do que todas as suas forças entender essa divina vontade, com certeza você vai conseguir viver na divina vontade. Porque você está pulando obstáculos que você nem imaginava que você ia conseguir. Você está destruindo a si mesma todo santo dia quando você insiste em ler o livro do céu mesmo sem entender, em falar comigo e aceitar as críticas, entre aspas, a verdade que eu vou mandar para você. Você se expõe, você não tem vergonha, Isso demonstra claramente que você quer muito, tanto mais com todas as suas forças. Que você não está nessa comunidade só porque você achou bonita a comunidade, porque você achou que todo mundo é legal. Você não está aqui por causa de si mesmo, para se saciar a si próprio, para poder passar o seu tempo com pessoas boas e tal. Não, você não lembra que você existe. Você está aqui só porque você quer o reino da divina vontade para o mundo inteiro e você quer entender para poder explicar isso para as pessoas e divulgar esse reino. Você só quer obedecer a Jesus, o que ele está pedindo, o que ele mais deseja é que o reino da divina vontade venha. Então eu quero ajudar isso, eu quero fazer esse processo, quero isso. Então nessa intenção plena que você está vivendo, você pode esquecer dos pecados, pode esquecer. Isso é verdade. Você já está santificado. Se alimenta, e quem já vive na divina vontade já está santificado e goza. Alimenta-se e pensa em tudo que a minha divina vontade importa para ela. O que é a vontade de Deus? Almas? Eu preciso correr atrás dessas almas. Reparar, ponto. Você fica tão focado em satisfazer Jesus que você esqueceu todas as debilidades que você possa encontrar em volta disso. Então, assim, quando uma pessoa fala assim, eu não participo da live porque eu não sei falar, porque as outras meninas sabem falar melhor que eu, isso demonstra que a pessoa ainda tem algo de si nela. Porque ela não está ainda dedicada a Jesus do jeito que deveria. Jesus ainda não está no centro. Porque se ela está vendo que a live é uma coisa que é muito importante para a nossa comunidade, para atrair pessoas, ela deveria ser a primeira a estar na live. E ela não está, nunca está. Ela sempre acha que a Michelle e a Aline é melhor, a Ruth é melhor, então deixa que ela se vira. Eu não vou. Então, se você é esse tipo de pessoa que fica ainda, eu não sei falar, o eu está no seu centro. Ainda tem eu em você. Não estou falando que você está todo cheio de eu, mas o eu ainda está imperando na sua vida. Eu sou tímida, eu não sei falar. Isso é eu. Aline, mas eu sou mesmo, eu ainda não consegui. Falta o amor a Jesus, tá faltando. Você tem que fazer um esforcinho maior para poder Jesus entrar no centro. É o conselho que eu te dou. Para poder você ter certeza de que você está na divina vontade. Para você ter certeza. É o único jeito. É o único jeito de você para ter certeza que você está na divina vontade, de verdade, que você está se consumindo em Jesus Cristo. Você tem que se doar inteiramente para a finalidade de divulgar esse conteúdo. E se esse conteúdo, o jeito de divulgar mais rápido é a live, gente. Não tem o que fazer. É a live. É você começar a ajudar as pessoas no grupo, compartilhando mais, se esforçando para compartilhar mais, não em função de você, não com intenção, você faz isso só por Jesus. Por isso que eu não desisto nunca. Por isso que eu sou tão insistente, por isso que vocês veem eu sempre progredindo mais, porque eu não penso em mim, eu só penso em Jesus. Já era para eu ter parado essa missão há muito tempo. Não tem motivação nenhuma humana, não tem. Já era para ter parado há muito tempo. É tanto problema que vem para mim, é tanta gente que vem falar comigo, e assim, me dá uma situação, eu fico tão chateada com algumas situações, que já era para mim ter parado. Se eu pensasse em mim, eu já tinha parado há muito tempo. Mas só que eu não penso em mim. Não penso em mim. Nunca. Eu não existo.
É só o que Jesus, Ele quer, Ele precisa. Então tá, é o Senhor que precisa. Essa divina vontade tem que ser conhecida no mundo, no Brasil. Meu Deus, é muita responsabilidade. Não é fácil. Eu tenho todos esses pesos, todas essas dificuldades, né? Mas eu não paro. Mesmo que seja poucas pessoas, ter poucas pessoas que veem os conteúdos, as visualizações ser tão poucas comparados às outras. Se eu comparar a nossa missão com outros canais de YouTube, eu choro. Eu choro, mas eu não faço isso, porque não é com função disso, de me agradar, de agradar as pessoas, é em função de agradar a Deus. Só importa o que Deus está vendo, não o que os outros estão vendo. O que eu estou vendo não importa, é o que Deus está vendo. Que eu não paro. Não paro porque Ele é o motivo de eu estar aqui. É isso aí, tá bom? Vou passar para frente porque já está muito longo. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma, muito importante isso. As mortificações, as misérias, as privações, as dores, as cruzes servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na sua alma e para ir embelezado de todas as variedades de cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com as quais a alma fica toda perfumada. Então, toda a dificuldade que você tem, se você tem dificuldade para fazer as coisas, para perguntar para mim, para poder você falar comigo, se você tem dificuldade de se expor, é aí que você tem que fazer. Tudo que você tem dificuldade, é aí que você tem que fazer para poder esquecer de si próprio. Você tem que se impor os sofrimentos, entendeu? Se impor. Eu tenho muita dificuldade na live, ficar lá. Eu tenho muita dificuldade. Aí que você tem que estar lá. Aí que você tem que estar lá. Entendeu? Se impor os sofrimentos. Gostar deles. Entendeu? A falta de amor lançou o mundo numa rede de vícios. Realmente. Vou dar para as meninas falar. Oferta de uma vítima. Aqui é a oferta da vítima. A Michelle leu ontem. A oferta da vítima. Como Jesus é, você também vai ser. Pacífica, alegre, serás como um cordeirinho dócil ao teu bali, isto é, as tuas orações, teus sofrimentos, as tuas obras servirão para adoçar as minhas amargas chagas. Então, essa é a oração. Naquele momento, Jesus estava aceitando ela como vítima. Né? A oferta de uma vítima. Muito bom. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.